Com o Ceará sem chances de acesso e rebaixamento, a avaliação do elenco segue a todo vapor em Porangabuçu. O técnico Wagner Mancini tem observado a dedicação e o desempenho dos atletas nos treinos e jogos, com o objetivo de iniciar a montagem de elenco para 2024. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar para você como Wagner Mancini tem utilizado os jogadores nessas últimas partidas da Série B. E nessa análise de minutagem a gente vai dividir em 3 setores, né? A gente vai dividir no setor da defesa, meio campo e ataque. Começando pela defesa, a gente vai ver a minutagem que o Wagner Mancini promoveu aos atletas, né? Analisando os goleiros, os laterais e também os zagueiros nesse setor defensivo. Os goleiros, a gente vai ver que o André Luiz é o arqueiro com maior minutagem, 359 minutos, né? Porque o Bruno vinha sendo titular, teve aquela discussão com o Mancini ali nos vestiários, e aí o André Luiz surgiu nos jogos subsequentes como a figura titular. Um goleiro que não demonstrou a segurança que se esperava, né? Não conseguiu aproveitar tão bem a oportunidade, bem verdade, mas temos que ressaltar também que tinha muito tempo de inatividade, né? O Richard depois assumiu essa figura de titular, se recuperou um pouco da lesão da lombar, né? E aí assumiu esse protagonismo e aí ganhou alguns minutos com o Mancini, chegando até 306 minutos. Foi desfalque nesse último jogo com o Botafogo. E aí a gente vê um sinal positivo, né? Que pode ter dado uma trégua aí, já ter selado, diminuído a pressão entre Bruno e Wagner Mancini, e o Bruno voltou a ser titular, sendo o segundo goleiro com mais minutagem nessa era Wagner Mancini. Nas laterais, a gente vai ver que existe uma disparidade grande, principalmente na lateral direita, né? Por exemplo, o Varley é o lateral titular absoluto, né? 551 minutos. E o Michel Macedo só teve uma oportunidade ali naquele jogo de estreia do Mancini, entrando ali na segunda etapa, nesses 14 minutos, mas depois teve lesão e não voltou a ser utilizado na posição. Na lateral esquerda, a gente vai ver que o Paulo Vitor desponta como o lateral com mais minutagem. E é preciso destacar que o Paulo Vitor passou por um período de inatividade, né? Estava lesionado ali. Então, ele ainda, mesmo lesionado, depois desse retorno, tomou a frente, né, nas minutagens. Então, a gente observa que é um jogador que parte na frente, tem tido a predileção do Wagner Mancini na utilização pelo lado esquerdo, porque é um atleta que chegou e vestiu de fato a camisa do Ceará, né? Um atleta que tem boas características ofensivas e também tem ido muito bem defensivamente, né? Os outros dois concorrentes, o William Formiga e o Danilo Barcelos, perderam um pouco de prestígio, né? Já não tinha tanto ao longo da temporada com outros treinadores, e depois da afirmação do Paulo Vitor, foram jogadores que não tiveram tanta oportunidade. Mesmo no momento que o Paulo Vitor, por exemplo, não estava à disposição, o William Formiga e o Danilo Barcelos não figuraram com uma certa consistência na titularidade. Sempre apareciam como uma alternativa no banco de reservas para um segundo tempo. O William Formiga sendo um pouco mais acionado, né, nesse quesito, mas também um jogador que se lesionou muito durante a temporada. O Danilo Barcelos é um atleta que tem tido um declínio físico muito evidente, né? E isso nos jogos também tem sido latente, que tem impactado em algumas situações de perigo do adversário. Se a gente for olhar agora os zagueiros, a gente vai ver o Léo Santos com maior minutagem. Só que o Léo Santos, a gente precisa destacar que o Léo Santos, apesar de ser zagueiro, o Léo Santos não vem atuando como zagueiro na equipe do Wagner Mancini, né? O Léo Santos tem feito a função ali de volante, desse primeiro volante na equipe do Wagner Mancini, em que pese a equipe em alguns momentos defensivos se utilize da plataforma 5-4-1, e aí o Léo Santos afunda entre os dois zagueiros da equipe do Ceará, formando uma trinca de zagueiros com os dois laterais, né? No caso os dois alas. Mas a gente vê que, de fato,
o Léo Santos ele não tem atuado como zagueiro ali, né? Um jogo ou outro foi que a gente observou que o Léo Santos atuou na zaga ali, um jogo com o Luiz Otávio, né? Mas de resto ele tem atuado como volante. E aí a gente observa que o Wagner Mancini está tentando replicar, por exemplo, uma ideia de jogo que ele conseguiu fazer lá no América Mineiro, onde ele tinha um zagueiro que poderia jogar de volante também, e aí ele tem tentado utilizar essa formação um pouco mais híbrida, né? O David Ricardo, cara, o David Ricardo é o segundo jogador da zaga com mais minutagem, né? E é curioso que o David Ricardo teve, uh, na maior parte da sua utilização, sendo lateral esquerdo, né? E aí a gente volta a falar daquele setor ali do lado esquerdo, né? No momento que o Paulo Vitor não teve a disposição do Wagner Mancini, porque sofreu uma lesão, o David Ricardo passou a ser deslocado da defesa para a lateral esquerda, porque ele já vinha sendo utilizado nessa função com os outros treinadores. Então o Mancini também embarcou nessa ideia de tentar colocar o David Ricardo ali para dar um pouco mais de consistência, um pouco mais de qualidade na saída de bola. Só que, de fato, a gente observa que o Ceará negligenciou, e quando eu falo o Ceará, e todos os treinadores, todo o staff, negligenciou o desenvolvimento do David Ricardo, que o David Ricardo é um zagueiro de muito potencial, e a gente sempre cobrava que o David Ricardo fosse colocado na sua posição de origem, porque iria dar uma qualidade maior, né, uma proteção maior. O Guto Ferreira, quando chega, ele consegue fazer com que o David Ricardo e o Luiz Otávio joguem como titulares ali, e é o momento que o Ceará tem um pouco mais de consistência defensiva, né? Claro que não é só apenas dois jogadores, mas todo o resto. Mas chama a atenção que é no momento que o David Ricardo ele fica como zagueiro que a equipe passa a ter uma consistência defensiva. Só que não foi tão utilizado. Então, acredito que nessa reta final o David Ricardo deva ser utilizado com mais frequência no seu habitat natural, né? O terceiro jogador da defesa que aparece com mais minutagem é o Thiago Pagnusá, né? E a gente precisa falar um pouco do Thiago Pagnusá, porque o Thiago Pagnusá, ele foi um jogador de uma referência muito grande, né? Na última passagem dele, e aí vem do Japão para tentar fazer o Ceará ter um pouco mais de contato com o torcedor, ter uma identificação maior e, claro, dar o retorno técnico que se esperava, né? Ser um jogador que, por exemplo, desse um pouco mais de consistência defensiva, que foi o calo do Ceará na temporada passada na Série A. Só que o Thiago Pagnusá teve muita dificuldade, né, ao longo da temporada, principalmente ali naquela era barroca, na questão da iniciação das jogadas. É um jogador que se mostrou muito inseguro, muito intranquilo, que não conseguiu atender as necessidades do treinador naquela ocasião, e isso foi causando um efeito cascata, né? Um jogador que, tanto com o Guto Ferreira, tanto quanto com o Wagner Mancini, um jogador que se mostrou intranquilo e incapaz de exercer a sua função como ele já exerceu em outras oportunidades e em outras temporadas em outras equipes. Um jogador que teve muita dificuldade de iniciação, se mostrou muito nervoso, errou passes. Foi um jogador que, infelizmente, causou impacto negativo na defesa do Ceará, comprometendo a equipe com alguns erros e teve uma minutagem alta, né? Mesmo assim, com a sucessão de erros e o mau momento individual do Thiago Pagnusá, ele teve uma minutagem relativamente alta com o Wagner Mancini e, e agora nesse último jogo já não foi relacionado o David Ricardo e também o Jonathan, que a gente vai falar mais para frente. O Luiz Otávio é um zagueiro de liderança, né? Um líder nato, 509 minutos, é o quarto jogador com mais minutagem com Wagner Mancini, sofreu aí com suspensões, mais recentemente desfalcou o Ceará pelo um motivo maravilhoso, o nascimento do seu filhinho, né? Então é um jogador que acredito que o Wagner Mancini conta para a próxima temporada, porque é um cara que
uma figura importante dentro do vestiário. Não só por isso, né? Não só pelo fator externo, mas também porque ele ainda conseguiu entregar um bom rendimento ali, né? Claro que um jogo ou outro cometeu uma falha, mas ele foi nesse recorte que o Luiz Otávio consegue ter uma dupla ali com o David Ricardo, foi o recorte que o Ceará teve um pouco mais de consistência, ele dando aquele controle, a condição de ter um jogador mais experiência e aportar tranquilidade ao jovem do seu lado, né? O Lucas Ribeiro é outro jogador que tem despontado aí nos últimos jogos com uma boa minutagem com o Wagner Mancini. Wagner Mancini tem utilizado o Lucas Ribeiro jogando mais pelo setor direito, é um jogador que é interessante, né? Passou um bom tempo aí sem atuar, né? Pela lesão que foi acometida, né? E aí tá voltando a recuperar o ritmo de jogo agora nessa reta final de Série B. É um jogador que é muito interessante, eu vejo com bons olhos, tem uma boa condução e acredito que vai também aproveitar as chances que o Mancini deva dar nesses últimos 3 jogos. Destacar aqui o Jonathan, né? O Jonathan teve a sua estreia na última partida com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogador que é visto como um grande potencial dentro de Porangambuçu, né? Um jogador de uma excelente estatura, um jogador que tem uma condução muito voraz, né? Se assemelha, por exemplo, ao Marcos Vitor, que foi para o Bahia. E é um jogador que precisa ser lapidado, né? Um jogador que precisa ter um pouco mais de vivência, mais de minutagem. Cometeu até um erro no primeiro gol da equipe do Botafogo, mas é essa vivência que vai gerar um aprendizado, vai gerar uma casca, um desenvolvimento maior para o Jonathan, né? Então, se ele cometia esse tipo de erro lá na base e o adversário não aproveitava, no profissional é diferente. O adversário precisa de uma chance só para guardar. Então, é isso que vai gerando um desenvolvimento no atleta. E eu vejo como importante o Mancini dar minutagem. Eu acredito até que, falei até esses dias no Twitter, que a defesa do Ceará nessa reta final, nesses 3 jogos, deveria utilizar o Jonathan e o David Ricardo. Tanto para que o desenvolvimento do David Ricardo, que foi negligenciado durante a temporada, ele conseguisse ganhar algumas jardas, alguns metros, né? E também para o Jonathan, né? Para ele ser uma possibilidade real, uma alternativa real na próxima temporada, porque você já tem ali alguns zagueiros interessantes, como o Luiz Otávio e até mesmo o Lucas Ribeiro. O Iago, outra jovem promessa da base, ainda não teve minutagem. E o Sidney, né, já está em afastado, não tem tido tantas oportunidades também. Então a gente vê que o time do Ceará, com Wagner Mancini, promoveu essa minutagem para esses jogadores de defesa. Agora a gente vai para o setor de meio campo, né? E aí a gente vai ver como é que está distribuída a minutagem de alguns atletas no meio campo. O Kaique, cara, o Kaique é um caso muito curioso, né? Que a gente vai voltar a falar da defesa porque nos momentos que o Varley estava mal, ou estava suspenso, ou teve algum tipo de lesão que o afastou num curto período dos jogos, o Kaique foi o atleta que foi utilizado no setor, né? Então, o Kaique, desses 259 minutos, nenhum minuto foi utilizando o Kaique na posição de origem dele como volante. Então, é um jogador que precisa ser analisado, precisa ser avaliado na posição dele de volante, né? O Wagner Mancini ainda não oportunizou essa chance na posição de origem. Eu acredito que deva ser algo a ser observado, principalmente nesses últimos 3 jogos, para você definir aí o futuro do Kaique no aproveitamento ou não dele no elenco do Ceará para 2024. O Richardson é um jogador que perdeu muito espaço, né, na equipe do Ceará, um jogador que vem sendo utilizado em alguns jogos no segundo tempo, né? Um atleta que chegou com muita esperança do torcedor do Ceará, mas não conseguiu também encaixar, né? Mais um que veio do futebol do Japão, né? E demonstrou uma certa dificuldade, por exemplo, de recuperação, né? Da questão física, de tecnicamente contribuir e fazer a diferença. É um atleta que nos últimos jogos tem sido mais utilizado no segundo tempo, né? No jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, nem entrou, né? Ele dos últimos
5 jogos, ele só entrou no segundo tempo contra a equipe do Sport quando o Ceará venceu por 2-1. Então, um atleta que tem perdido espaço na equipe do Vozão, o Wagner Mancini tem dado a oportunidade a outros atletas, né? O Breno, a gente vai ver que é um atleta também que inicialmente não teve tanto espaço, depois passou a ter uma minutagem ali com o Wagner Mancini, só que depois na sequência também não voltou a ser tão utilizado. É um jogador que, se a gente observar nos últimos jogos dele, contra o Avaí, contra o Botafogo, ele não foi nem relacionado, ele não foi nem utilizado. O último jogo que ele foi relacionado e utilizado foi contra o CRB, naquele jogo desastroso onde o Ceará perdeu por 2-0. Então é um jogador também que tem perdido espaço no elenco, né? E aí a gente vai falar de um cara, velho, que desde a coletiva do Wagner Mancini, de apresentação, a gente viu que dificilmente seria utilizado no elenco do Ceará. A gente vai falar do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo é um jogador que foi contratado pelo Ceará numa oportunidade de mercado muito interessante e um jogador que tecnicamente agrega muito, né? E fisicamente estava demonstrando uma boa capacidade de fazer, de cobrir o campo, né? E vinha sendo uma peça muito utilizada, por exemplo, pelo Guto Ferreira, né? Principalmente no contexto ali de segundo tempo, mas ele, com o Guto Ferreira, ele era a primeira opção de substituição ao Breno e ao William Maranhão, né? Que vinham sendo titulares ali no Guto Ferreira. Quando chega o Wagner Mancini, e aí tem aquela coletiva que é sintomática, onde o Wagner Mancini fala sobre a relação com o Zé Ricardo, e aí a gente já deu uma ideia de que, de fato, o Zé Ricardo não seria tão utilizado. O Zé Ricardo teve ali, a gente viu ali, cerca de 67 minutos, né, sendo utilizados com o Wagner Mancini, e a gente vê que ele é figura carimbada no banco de reservas, mas dificilmente é acionado para entrar no jogo, né? A última partida que ele foi acionado foi naquele empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa, né? E aí ele jogou 22 minutos. O outro jogo que ele também entrou foi contra o Atlético Goianiense, onde o Ceará perdeu por 1-0. Então ele entra num contexto de jogo que o Ceará ou está perdendo ou está empatando e não está conseguindo produzir. Nos outros cenários a gente não tem visto uma utilização com frequência do Zé Ricardo, e é uma pena, né? Que é um jogador de imensa qualidade que poderia estar agregando um pouco mais ao Vozão. O William Maranhão não teve tanta minutagem, teve aquele imbróglio ali da questão de ter ido para uma festa no momento que não era para ter ido, e aí foi afastado, está treinando separado. A gente agora vai voltar para os meio atacantes, né? Assim, né? O Jean Carlos é o jogador que aparece com maior minutagem, né? Um cara que assumiu esse protagonismo, né? Durante toda a temporada oscilou bastante, não conseguiu ser um titular efetivo, né? Figurou com muita frequência no banco de reservas, e esperava-se que ele fosse um jogador muito mais decisivo do que foi de fato nessa Série B no Ceará. Mas é um jogador que com o Wagner Mancini já tem dado outros lampejos, né? Um jogador que, por exemplo, tem feito uma função diferente em alguns momentos, tem recomposto mais, fechando ali alguns espaços, tem sido muito mais acionado também com a liberdade no meio campo para flutuar, onde aí lembra um pouquinho mais do Jean Carlos, que chegou ao seu auge, né, naquelas 2 temporadas com o Náutico, sendo muito decisivo, participativo com gols e assistências, e tem conseguido render um pouco, né? Tem conseguido contribuir com gols, contribuir com passes para finalização. Então eu vejo que é o melhor momento do Zé Ricardo, do Jean Carlos, perdão, na temporada com o Wagner Mancini. O Castilho, né? O Castilho surge como o segundo meio atacante com mais minutagem, e era natural, acredito também, porque ele é o jogador, é a maior contratação do Ceará, da história do Ceará, né? O Guilherme Castilho, né? Um cara que, que custou aos cofres do clube cifras vultuosas e não vinha tendo uma sequência
com os outros treinadores, né? E o Guilherme Castilho, a partir da chegada do Wagner Mancini, passou a ser um jogador mais utilizado, né? Fazendo ali a função de segundo volante, né? Enquanto o Léo faz a função de primeiro, ele faz a função de segundo volante ali, um meio-campista que consegue dar chegada, mas que desses 577 minutos a gente observa uma questão de muita ansiedade, né? Eu acho que é uma questão muito interna até do próprio Guilherme Castilho de querer dar essa resposta, de querer retribuir o investimento, a confiança que o Ceará depositou nele, fazendo essa contratação astronômica. E aí ele tem ficado muito ansioso, dificultado o passe, a tomada de decisão, mas é um jogador que tem tido uma minutagem com o Wagner Mancini e acredito que vai ser uma peça-chave na temporada 2024, né? O Chay é uma grata surpresa, né? O Chay nos primeiros momentos não vinha sendo utilizado, lesionado, ou ainda não estava fisicamente de acordo com o que o Mancini esperava. E nos últimos jogos tem aparecido, jogado como titular, contribuído com gols, contribuído com assistências. Saiu lesionado nesse último jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas é uma grata surpresa, né? Encaixou ali bem com o Jean Carlos, porque é um jogador que aporta a infiltração, tem um bom manejo com a bola nos pés, é um cara que também consegue armar, articular a jogada e também é agressivo no pós-perda. Então o Mancini vê com bons olhos o desempenho do Chay nessas últimas partidas que ele tem sido acionado. O Pedro Lucas tem sido também utilizado, né? 48 minutos, o jovem jogador da equipe do Grêmio, emprestado ao Ceará. Teve alguns minutinhos aí, por exemplo, contra o Sport e agora contra a equipe do Botafogo também, na lesão do Chay. E tem tido também a sua oportunidade. O Léo Rafael ainda não teve chances com o Wagner Mancini, fecha esse bloco de meio campo. Agora a gente vai para o ataque, né? A gente vai olhar o ataque e mesmo tendo o Eric já se despedido do elenco do Ceará e já encaminhado a sua vida ali com o São Paulo, né, para fazer já essa transição, o Eric fatalmente vai ser o atacante com maior minutagem com o Wagner Mancini. A gente vê ele aí com 773 minutos e é um jogador que de fato contribuiu demais na temporada com o Ceará, um jogador que foi muito importante na conquista da Copa do Nordeste, jogador que foi importante em muitos momentos chaves da equipe do Ceará, principalmente no estadual também. E é um atleta que deixa uma boa impressão, né? Um jogador que em todo momento quis estar no Ceará, vestiu a camisa do Ceará, se entregou de corpo e alma na equipe do Vozão e contribuiu nessa temporada com 31 participações diretas em gol, né? 18 gols e 13 assistências. É algo que a gente precisa destacar, né, no Eric, né? Um jogador que passou a ser muito efetivo, né? Um atleta que contribuiu demais com os gols do Vozão nessa temporada. E um atleta que fez muitas funções, né? Naquele início ali, por exemplo, do trabalho do Gustavo Morínigo, foi determinante, saindo da direita, flutuando para o meio. Aquela dupla ali com o Vitor Gabriel, ele dando aquele passe para dentro da grande área, o Vitor Gabriel fazendo gols, né? Foi ali um bom momento daquele primeiro trimestre, ali estadual e Copa do Nordeste. Depois vem o Barroca e aí teve uma certa dificuldade para se situar. Mas ainda assim o lampejo, o individual do Eric falava muito mais alto e ele conseguia ainda contribuir com gols para a equipe do Ceará. Depois vem o Guto, mantém o mesmo desempenho e agora com o Mancini já nessa reta final ainda contribuiu com alguns gols e assistências. Um jogador que fez algumas funções, jogou mais aberto pela direita, em outros momentos jogando aberto pela esquerda, flutuando, né, fazendo a função de falso ponta. Um atleta que conseguiu, apesar do momento turbulento do Ceará, ele tem uma evolução de função, né, de cumprimento de função. É um jogador que chega muito mais completo, por exemplo, para o Dorival Júnior na próxima temporada. Um jogador que cresceu, amadureceu muito, muito nessa temporada com o Ceará. O Barleta, né, outra contratação pesada do Ceará nessa janela de agosto, está machucado, aí não tem sido utilizado nos últimos jogos, mas teve um impacto muito positivo, né, desde a sua chegada, né?
jogador que não sentiu a pressão, um jogador que chegou, vestiu a camisa, foi para campo, fez gols. É um atleta que tem 530 minutos, apesar de estar afastado nos últimos jogos pela lesão. E um atleta que é o host, né, do projeto do Ceará na próxima temporada. É um cara que deve substituir bem o Eric ali pelo aquele setor e chamar a responsabilidade. O terceiro jogador da ponta, né, que a gente tem analisado aqui é o Janderson, né? 354 minutos. O Janderson perdeu um pouquinho de espaço, naturalmente, né? Porque você tinha o Eric, tinha o Barleta, tinha o próprio Saulo Mineiro, que vinha jogando em alguns momentos como ponta. E aí o Janderson tem entrado mais nas situações de segundo tempo, para substituir o Barleta, para o Eric, para o Saulo Mineiro. Então é um jogador que tem tentado readquirir o seu espaço com o Wagner Mancini e tem aproveitado, né? Tem entrado bem nos jogos, tem recuperado aquela forma que ele mostrou ali naquele primeiro trimestre, principalmente no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste. Na Série B, ele foi um jogador que de fato não demonstrou o mesmo desempenho. Eric Pulga e Pedrinho, né? Eric Pulga tem ganhado espaço com o Wagner Mancini, jogador que tem tido uma boa minutagem agora, nessa reta final, até para poder avaliar, né? Para saber como é que o Eric Pulga pode contribuir com o Ceará na próxima temporada. E aí o Eric Pulga já está sendo um pouco moldado, né? A gente tem visto o Eric Pulga com algumas atribuições defensivas também, tem entregado bem. O Eric Pulga que é um jogador muito talentoso, que surgiu ali no Ferroviário do nosso querido Paulinho Kobayashi, né? E o Ceará contratou muito bem, né? Fez essa boa leitura, essa captação de mercado. E é um jogador que eu vejo muito futuro, né? Porque é difícil você encontrar um atleta que tem uma capacidade de drible, de mudança de direção e que faça gol como o Eric Pulga fazia. Então, é uma questão de adaptação, o jogador ganhando um pouco mais de massa muscular, tendo aquele desenvolvimento interessante, tanto físico quanto tático, para poder contribuir com o Vozão na temporada 2024, como ele tem sido moldado aí pelo Wagner Mancini nesses últimos jogos. O Pedrinho também é outro que tem ganhado minutagem, né? Jogando mais aberto pela direita, tem entrado com frequência nos segundos tempos, nos últimos jogos até chegou a figurar como titular nesse jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda sente um pouco, né? A gente vê que ainda não está tão solto como era lá no Volta Redonda, que era um jogador muito mais participativo, né? Contribuindo com passes para finalização, principalmente aquela dinâmica, ele e o Lele funcionava bastante. No Ceará ainda não conseguiu encaixar, né? Nesse jogo contra a equipe do Botafogo teve alguns bons momentos, é um jogador que consegue ter um domínio muito bom, um trato com a bola, mas ainda não conseguiu fazer o seu gol, dar uma assistência para tirar esse peso também. Então falta isso ao Pedrinho. Saulo Mineiro, né? Saulo Mineiro, um jogador que tem uma identificação muito forte com o torcedor do Ceará, o Saulinho, né? O Pratinho, como o torcedor do Vozão chama. Jogador 487 minutos do centroavante, né? A gente colocando assim, ele, claro, faz outras funções, mas como centroavante é o cara que tem mais minutagem, né? O jogador que o Mancini gosta muito de ter um 9 de muita mobilidade, um 9 de muita movimentação. E tem utilizado muito mais o Saulo Mineiro do que o Nicolas, por exemplo. O Nicolas tem uma mobilidade, mas uma mobilidade menor do que o Saulo Mineiro. Perdeu um certo espaço aí, tem tentado recuperar, tem entrado nos segundos tempos, mas também não tem feito a diferença ainda o Nicolas. Mas a gente sabe, né? O Nicolas tem um poder de definição muito bom. Ao longo da temporada mostrou esse poder de definição. Se o Ceará tiver um pouco mais encaixado, ele pode fazer a diferença. O terceiro centroavante que aparece com maior minutagem é o Clebão, né? O Clebão é um caso muito particular, né? O Clebão teve a oportunidade de começar a titular em alguns jogos, jogou em reserva entrando em outros, mas é um jogador que eu acho que ali teve uma relação muito mais de gratidão, principalmente porque já sabia da decisão de novamente a suspensão do Clebão, então deram a oportunidade de ele fazer um jogo como titular para que ele pudesse ficar um pouco mais feliz, né? Então é uma situação muito específica e a gente deseja que o Clebão fique bem também, né? O Bissoli, né? O Bissoli é um atacante que veio do Avaí, um cara que fazia muitos gols e pênaltis.
com o Guto jogava como titular ali com o Saulo Mineiro. O Guto encontrou uma dinâmica muito interessante para jogar com o Saulo Mineiro e o Bissoli, os dois alternando entre centroavante e segundo atacante. Mas com o Mancini ele teve agora a sua oportunidade, né, de ser titular nesse jogo com o Botafogo. Iniciou um pouquinho travado, mas depois começou a dar um pouco mais de fluidez na jogada, contribuindo com finalizações, contribuindo com assistência para gol. E é um jogador que eu vejo que precisa ser mais exposto, dar mais minutagem, porque é um atleta que é jovem, promissor e que também pode contribuir na próxima temporada. O último que a gente tem que analisar é o Ezequiel, né? Ezequiel, que é irmão do Diego Ivo, né? É um atleta que se destacou bastante no Sub-20 do Ceará, marcando muitos gols na campanha do Vozão no Campeonato Cearense Sub-20. E teve seus primeiros minutos, né? E não demonstrou tanto nervosismo, né? Faltou até pegar um pouquinho mais na bola, que é naquela situação ali. Mas é um jogador que a gente precisa acompanhar mais de perto, fazendo essa transição. Tá ali perto do elenco é importante, já para ter essa adaptação, essa aclimatação de vivenciar o futebol profissional, vivenciar a cobrança, vivenciar o vestiário. É um jogador que aos poucos vai sendo inserido nesse contexto para que o Ceará possa ter mais um jovem a ser utilizado na sua equipe profissional. Agora a gente vai analisar aqui, ó, eu tenho mais um quadrinho, mas eu quero mostrar para vocês os jogadores mais utilizados, né? O top 5 mais utilizado pelo Wagner Mancini na temporada, na temporada não, né? Nessa era Wagner Mancini. E aí a gente vai ter uma noção muito interessante, por exemplo, né? Porque o Wagner Mancini tem utilizado alguns jogadores que a gente vai ver aqui, ó, que fatalmente vão estar o Léo Santos, que é um atleta mais utilizado, jogando, apesar de ser zagueiro, jogando como volante. O segundo é o Eric, com 773 minutos. O terceiro é o Jean Carlos, com 766. O quinto, David Ricardo, jogando de zagueiro, jogando de lateral. E o Guilherme Castilho, que passou a ter um protagonismo maior com o Mancini, né? Então a gente vê que o Mancini tem os seus prediletos, né? Os jogadores que vão moldando, né? O Léo Santos, principalmente, o Jean Carlos e o Castilho, tendo essa oportunidade, de jogadores que não apareciam tanto como outros treinadores e passaram a ter. O Eric, que é uma figura constante, e o David Ricardo também, porque é um jogador que joga como zagueiro, também como lateral. Então a gente viu que o Wagner Mancini tem utilizado bastante alguns jogadores e a gente espera que esse período de avaliação seja muito importante para que o Ceará tenha um 2024 muito mais coeso, muito mais competitivo e que consiga fazer esse filtro que é importante, né? Avaliar os jogadores que vão de fato ser importantes na montagem do elenco para 2024. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a meta aí de 5.000 inscritos e deixa aqui no comentário sugestão de vídeos que vocês querem assistir do Ceará aqui no canal do Jogo Direto. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!